No Brasil a gente já tem uma exploração mais avançada a respeito dos ilícitos, mas eu lhe pergunto de outros órgãos do setor da administração, além de Banco do Brasil e Petrobras. Não, praticamente todos os órgãos foram ocupados dessa maneira. Mas com essa atividade de arrecadação de valores praticamente ilícitos. Todos, com exceção de alguns órgãos muito sensíveis que eu mesmo pedi ao presidente Lula de deixar fora desse jogo. Por exemplo, Banco Central. O Banco Central nunca participou diretamente desse jogo de cargos. O Valdemar Costa Neto, por exemplo, vocês devem ter visto pela imprensa, ele pedia sistematicamente a minha demissão e a do Meirelles, porque ele queria a diretoria de fiscalização do Banco Central, quem fiscaliza os bancos do país. Obviamente, para fazer dali um centro de arrecadação do seu partido. Nós não concordamos com isso, falamos com o presidente Lula que roubar ali era um perigo, que desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial, e ele acabou concordando, e o PR, portanto, virou nosso inimigo, o inimigo da área econômica durante todo o governo. Então nós blindamos algumas coisas que, particularmente eu e o próprio Lula acabava eventualmente concordando, que achávamos que seria muito desfuncional do ponto de vista de política econômica, etc. Fora isso, todos os órgãos, o Correios, os órgãos do setor elétrico, os bancos estatais, todos foram ocupados mais ou menos nesse modelo de distribuição de cargos para financiar os partidos políticos da base do governo. Algumas situações financiaram a oposição também. Se nós formos pegar algumas situações, como a parte elétrica, por exemplo, financiava muito a oposição também. O setor de Minas Gerais, com a CEMIG, entrava em várias grandes obras do governo federal e os líderes da oposição de Minas Gerais recebiam muito dinheiro desses projetos. Assim aconteceu também no Submarino, na obra do Submarino, da Odebrecht, que o dinheiro ali foi mais para a oposição do que para o PT, porque tinham relacionamentos que eles tinham que dar conta. Então, as grandes obras federais, sejam elas no setor militar, sejam elas na Petrobras, sejam elas no setor elétrico, e os grandes investimentos, com exceção de áreas mais sensíveis, foram todas feitas nesse modelo. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento do qual já foi condenado. Eu até uma vez discuti com o presidente se não era adequado que ele pagasse por esses bens, né? Porque ele tinha condições de pagar, porque ele recebia também, licitamente, mas na sua empresa de consultoria, e poderia pagar esses bens, ao invés de ficar com bens ocultos. Ele disse que a biografia dele não permitia ter esses bens, mas que ele precisava. Então também o presidente Lula, ao longo do tempo, e principalmente no fim do seu segundo mandato, começou a amealhar várias coisas para benefício pessoal. Foi o sítio de Atibaia, o triplex, aquele apartamento vizinho do seu apartamento em São Bernardo, muitos valores em dinheiro que eu levei pessoalmente, não sei se outros levaram, mas eu pessoalmente levei quase de 50 mil reais, algumas vezes ao presidente Lula. Olá amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Movimento do Povo Brasileiro. Esse vídeo ele vai mais especificamente para aquele esquerdista ou aquela pessoa que é mal informada, que fica gritando aos quatro ventos que o Bolsonaro é negacionista e ele é um gênio, começa com gênio, termina com sida, e que ele é responsável pelas 560 mil pessoas que se foram devido ao Xing Ling. Para de ser patético e ficar falando isso. Você é ridículo. Isso não procede. Quer dizer então que se um cara vai em uma balada, aí ele volta, transmite para o pai dele, o Bolsonaro é responsável, porque o cara irresponsável foi na balada, foi no churrasco e transmitiu para o pai dele?
o Bolsonaro é responsável? Você é patético? Você não pensa? Você já viu ele jogando, né, o Xing Ling pro ar? Ah, vem aqui que eu quero te infectar. Vocês têm um argumento tão ridículo que vocês parecem criança, adolescente. E as 560 mil pessoas que se foram? E ele é responsável? Quem que criou esse Xing Ling? Foi ele que criou agora? Ou foi a China? Segundo dizem. Então, chega a ser assim, cômico, né? Patético, né? Mas o que eu quero mostrar, além disso, né, que eu acabei de falar, que você que fica repetindo esse mantra patético da esquerda, né, ele é responsável pelas 500 e poucas mil vítimas. Ele não é nem um minuto, mesmo porque ele não pôde fazer nada, porque o STF proibiu. Ele tentou abrir um comércio em junho do ano passado, salão de barbearia, academias, e o STF proibiu. Ele não pôde tomar nenhuma medida restritiva, o STF proibiu. Quem é o responsável pelo desemprego, por essas pessoas, foi a irresponsabilidade dos governadores que desmontaram os hospitais de campanha em plena pandemia. Quando teve o segundo surto em março, não tinha um hospital de campanha montado. Como que o cara é culpado se ele não fez nenhuma ação? Ele não pôde fazer. Ele só podia mandar dinheiro para os municípios, para os governadores roubarem, que nem eles roubaram. Compraram respiradores e não receberam. Para com essa narrativa ridícula, porque isso aí não vai levar a nada. Quando uma pessoa fala um negócio desse, tem que rir na cara da pessoa. Culpar uma única pessoa pelo fato de 500 e poucas mil pessoas, quase 600 mil, terem partido, é o Bolsonaro? Ah, então não foi o cara que foi no churrasco, não foi a filha do cara que foi se encontrar lá com a galera, que se infectou e levou para a família? Não foi ela, foi o Bolsonaro, então, que foi para balada, saiu espalhando pelo Brasil inteiro. Uma gente sem noção. Mas o que eu quero falar é o seguinte: Brasil deve vacinar os adultos antes dos Estados Unidos. Olha que maravilha, o país mais rico do mundo e o Brasil passando o rodo nesse que é o país mais rico do mundo. Graças ao Bolsonaro, que comprou a vacina exatamente, sabe quando? Você que é mal informado, exatamente no mês de março do ano passado, o ministro Taishi, ele fez parceria com a Universidade de Oxford para comprar vacina e a tecnologia para ser fabricada a vacina no Brasil. Está sendo fabricada no Brasil, em Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. Inclusive o IFA, ingrediente farmacêutico ativo, que é um dos principais componentes da vacina, para você que não sabe. E outra coisa, os Estados Unidos começou a vacinar dia 13 e o Brasil dia 7. Então não houve atraso na vacinação, mesmo porque não existia vacina. Ele não comprou a vacina da Pfizer, porque não existia vacina em agosto, que nem eles dizem, eles falam. Uma narrativa que Bolsonaro recusou a compra, ele recusou sim, porque não tinha vacina, e a lei brasileira na época não permitia comprar uma vacina que não existia e pagar isso antecipadamente. É a mesma coisa que o cara vai chegar para você, ó, eu estou inventando um carro aí, você quer comprar ele? Quanto que é? 100 mil. Ah, só que não está produzido. Você quer comprar a si mesmo? Eu nem sei como que é esse carro. Você quer comprar o carro a si mesmo? Você faria isso? Brasil deve vacinar os adultos antes dos Estados Unidos. Dia 22 de agosto. Hoje é dia 23. O Brasil tem obtido um ritmo avançado da vacinação contra a Covid-19 de maneira que pode completar a imunização das pessoas adultas antes mesmo do que os Estados Unidos, que iniciaram a aplicação das doses antes do que o Brasil. Conforme informações do World in Data, publicação digital especializada em expor pesquisas empíricas e dados analíticos ao redor do mundo vinculado à Universidade de Oxford do Reino Unido, a média diária de vacinação no Brasil supera a dos Estados Unidos desde 20 de julho, há 2 meses. A matéria mostra que a Campanha Nacional de Imunização, CNI, tem administrado mais de 1 milhão de doses de vacina diariamente. Esta condição entre os dois países se inverteu. Nos últimos meses, os Estados Unidos chegavam a média de 3,4 milhões de vacinações por dia, no início da imunização mundial. Porém,
nos últimos 7 dias, esse número despencou para 823,3 mil, enquanto o Brasil mantém a média de 2 milhões de vacinas aplicadas. Parabéns, Bolsonaro, melhor presidente do Brasil. O Brasil poderá imunizar toda a sua população em cerca de 20 dias, caso mantenha o ritmo atual. Olha que maravilha, a gente está agora, dia 23 de agosto, até outubro, todo mundo vacinado no Brasil, com cidadãos se recusando a tomar o imunizante nos Estados Unidos. Os EUAs enfrentam uma onda de resistência às vacinas, apesar de uma forte campanha educativa, incluindo prêmios em dinheiro para quem se imunizar. As autoridades continuam com dificuldade em convencer parte da população. Pesquisa dos Centers for Disease Control and Prevention, o CDC, evidenciam que, até sexta-feira, dia 20, 56,5 milhões de norte-americanos adultos ainda não haviam tomado sequer a primeira dose. Ao todo, os Estados Unidos têm 257,5 milhões de residentes nessa faixa etária, o que significa que 20% desse grupo segue sem a vacina. Então é muita gente, 56 milhões de pessoas. É uma notícia que você não verá na mídia que é partidária, que agora eles têm um partido, né, que é o partido dos corruptos, do bandido, Renan Calheiros, Lula, dão palanque para bandido, tipo Lula, Renan Calheiros, entrevistam Lula e Renan Calheiros. Um presidente honesto, eles não dão palanque, não fazem entrevista ao vivo, porque eles têm medo. A verdade, eles têm medo da verdade. A mídia esquerdista tem medo da verdade, a mídia militante, a mídia podre. Isso aqui você não vai ver nessa mídia militante, nessa mídia esquerdista que ataca o presidente diuturnamente, só jogando, eles jogam análises no ar, tentando jogar os militares contra o Bolsonaro, tentando jogar algum tipo de classe contra o Bolsonaro, algum tipo de grupo contra o Bolsonaro, mas não cola porque nós não somos patéticos, nós temos informações e eu estou passando informações para vocês. Acredito que em breve nós seremos censurados, inclusive esse canal e essas páginas. Por isso, eu conto muito com seu apoio. Caso isso ocorra, nós temos que ter uma outra opção de nos comunicarmos com vocês. Para isso, tem um botão aqui embaixo no Facebook, apoiar agora. Se você puder nos apoiar, nossa voz não será calada, porque nós teremos um outro meio de nos comunicarmos. Um abraço para vocês, divulguem esse vídeo, mostra para aquele esquerdista que fica repetindo, que nem papagaio, que o Bolsonaro é responsável por 560 e tantas mil pessoas, que eles são patéticos. Um abraço e até o próximo vídeo.